você já está aí esperando este momento. Vocês se lembram que sábado passado foi o grande casamento de Isaac e Rebeca. Eles se casaram e começaram uma família feliz. Rebeca queria muito um filhinho e começaram a orar a Deus sobre este filhinho. E Deus enviou 2 filhinhos para Rebeca e Isaac. Sim, ela ficou grávida de gêmeos. Que alegria, que felicidade! Naquela época tinha uma regra social e uma regra divina que dizia o seguinte: o filho que nascesse primeiro seria o primogênito. Que palavra diferente, primogênito. Ou seja, este filho, ele herdaria todas as riquezas do seu pai, da sua família. E quando Rebeca foi ter o seu parto, quem nasceu primeiro foi Esaú, cabeludinho, e logo em seguida veio Jacó. Que felicidade, o lar agora estava completo. O tempo passou, eles foram crescendo e se tornaram 2 jovens. Olha só como eles eram bem iguaizinhos, mas eles eram bem iguais por fora. Tinha algumas diferenças, como Esaú tinha mais pelos no corpo, mas o jeito de ser dos dois era bem diferente. Jacó cuidava das ovelhas, era mais tranquilo, mais pacato, ficava mais em casa. Esaú não, já era mais ativo, gostava da caça, vivia no campo. A Bíblia diz que Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca gostava mais de Jacó. Que coisa estranha, né? Papai e mamãe devem amar todos os filhos de maneira igual, mas lá aconteceu isso. Uma pena. Certa vez, Esaú estava voltando do campo depois de uma grande caçada. Estava com muita fome. Quando ele chegou na sua casa, Jacó estava lá e havia preparado um prato delicioso. Que cheirinho, estão sentindo aí o cheirinho gostoso da comida de Jacó? E Esaú chegou e falou: Jacó, por favor, me dê um pouquinho da sua comida, eu estou com muita fome. Nessa hora, Jacó bolou um plano e falou assim: eu posso até te dar um pouco da minha comida, mas ela vai ter um preço. Que preço foi este? Nós vamos saber no próximo sábado como terminou a história desses 2 irmãos. Quando os irmãos se dão bem na família, o lar é muito mais feliz. Eu espero que você se dê bem com seu irmão, com a sua irmã, porque é isso que Deus deseja para todas as famílias. Na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 1 diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pela nossa família. Nos ajude a aprender desta história de Esaú e Jacó. Nos ajude a nos darmos bem com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com toda a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.
bom dia. Feliz sábado. Como é bom a gente se enxergar, né? Como é bom a gente ver os rostos que a gente não sei se você está sorrindo, mas eu ver pelo cantinho do olho assim que você está sorrindo. Significa que você está feliz hoje. Isso é muito bom. Eu também estou muito feliz por estar aqui na casa de Deus nesta manhã. E por mais que a gente esteja com todas estas restrições, né? Vocês estão sentadinhos um longe do outro, de máscara. Mas como é bom a gente poder voltar à casa de Deus, né? E a gente ter esse momento. Oi. Agora vai? Muito bom. Isso alegra o nosso coração, né? Nos deixa feliz. E eu espero que você também esteja feliz aqui na igreja ou aonde você estiver aí assistindo, que você que nos acompanha pela internet também, que Deus possa estar aí com você onde quer que você esteja. Que nessa manhã Deus possa falar ao seu coração, não importa se você está assistindo ao vivo ou se você vai assistir depois, quando essa live estiver gravada, mas tenha certeza de que Deus está com você aí também e que Deus tem uma mensagem especial para todos nós nessa manhã, amém? Deixa eu perguntar para vocês, você já chorou alguma vez? Já chorou? Eu acho que todos já choraram, né? Alguém aqui nunca chorou? Não, acho que não, né? E você em casa, você já chorou alguma vez? É interessante, eu gosto de pegar alguns temas assim e pesquisar sobre eles. E entender o porquê que as coisas acontecem. Você sabe por que a gente chora? Você já estudou sobre isso? Por que nós choramos? Daí eu fui na minha pesquisa, eu fui entender que existe no nosso cérebro existe um sistema chamado sistema límbico. E esse sistema ele é o responsável por emoções, pelas emoções que nós sentimos. Então, quando essas emoções elas são extremas, né, elas são extremas, ou extrema de alegria, ou extrema de tristeza, esse sistema límbico ele aciona um outro órgão que se chama a glândula lacrimal. E essa glândula, elas são alguns saquinhos de lágrima, podemos dizer assim, que ficam embaixo dos nossos olhos, que elas ficam constantemente produzindo as lágrimas. E quando nós sentimos essa emoção extrema, que aquela glândula ela transborda, nós choramos. Mas é interessante que ela fica produzindo o tempo todo lágrima. E só nós não choramos o tempo todo porque existe um canal que leva ao nariz e à garganta e ali escorre essa lágrima e vai para a garganta, enfim. Mas é interessante nós entendermos um pouco isso. E por que a lágrima ela sai em forma de gota? Porque esse canal que liga, esse canal lacrimal que sai, onde sai a lágrima, ele é muito fino. Ele é bem pequeno. E aí então acaba que quando a lágrima sai, ela sai nesse formato de gota. E por que nós choramos? Por que você chora? Existem vários motivos, várias razões por que nós choramos. Ou nós choramos porque nós estamos alegres, nós choramos porque nós estamos tristes, nós choramos porque nós sentimos dor, nós choramos porque descascamos uma cebola, né? Nós choramos porque nós sentimos saudade, nós choramos porque nós assistimos um filme ou ouvimos uma música que nos traz emoção. São várias as razões, vários os tipos de choro que nós temos. E o mais interessante é que em algumas culturas o choro é interpretado de formas diferentes. Por exemplo, existem algumas tribos que você não pode chorar, porque o choro é sinal de fraqueza.
Então, se você chora é porque você é fraco. E já em outras culturas existem as carpideiras, né? Vocês já ouviram falar das carpideiras? Que são pagas para irem aos velórios e fazerem o quê? Chorarem. É interessante como são várias as formas de interpretação cultural. Mas enfim, o que isso tem a ver com a mensagem a mensagem desta manhã? E eu gostaria de convidar você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa, a pegar a sua Bíblia agora neste momento. Se você tem a Bíblia física, pegue a sua Bíblia. Se você tem no seu celular, no aplicativo, pegue o seu celular e abre a sua Bíblia. Neste momento nós vamos ler um texto. O texto se encontra lá no livro de João. João, no Novo Testamento. João, capítulo 11. João, capítulo 11. Se você não está muito familiarizado com a Bíblia, o capítulo é o númerozinho grande que a Bíblia tem, e o versículo é o númerozinho pequeno. Então você vai encontrar João, o livro de João, o número grande, 11, e o número pequeno, o versículo 35. Mas antes de você ler, eu gostaria de convidar você que, neste momento, como você está, feche seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Agora, Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta. Quem sabe, Senhor, nós estamos na nossa casa, com o nosso celular, mas nós estamos com a Tua palavra aberta. E neste momento, não importa onde nós estejamos, nós queremos ouvir a Tua voz. Por favor, Pai, que não seja eu aqui falando, mas que eu possa ser um instrumento Teu a partir deste momento. Usa-me e toma-nos em Tuas mãos, é o que nós te rogamos por Cristo Jesus. Amém. O que diz ali na sua Bíblia? Jesus chorou. Dizem que esse é o menor versículo que a Bíblia tem, né? Jesus chorou. E você sabe quantas vezes a Bíblia diz que Jesus chorou? Você tem essa noção? Quantas vezes a Bíblia fala que Jesus chorou? Nessa minha pesquisa eu encontrei 2 vezes que a Bíblia fala que Jesus chorou. E essa outra vez se encontra no livro de Lucas. E nós vamos começar a estudar por essa vez. Livro de Lucas. Lucas, o capítulo 19. Volte um pouquinho na sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 19, número grande 19. E o versículo, número pequeno, 41. Lucas, capítulo 19, e o versículo 41. O que diz ali? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Você sabe que momento que é esse? Jesus estava chegando em Jerusalém e ele avistou a cidade. E quando ele chorou, se você continuar lendo nesses versículos, ele predisse também. Ele previu que Jerusalém ia ser sitiada e destruída. E naquele momento Jesus chora. Então nesse momento é a segunda vez que nós encontramos que Jesus chora, ou a primeira, dependendo da ordem que você entenda. Mas por que Jesus chora neste momento? Jesus chora porque Jerusalém, na época de Jesus, era uma cidade muito importante. Ela era a principal cidade para o povo judeu, porque ali era o centro religioso e político de toda aquela região. Jesus chora porque Jerusalém ela era considerada, e é até hoje, se vocês considerar o povo judeu, uma cidade sagrada. Era uma cidade especial, não só para o povo judeu, mas para Jesus, que, por exemplo, Jesus foi apresentado em Jerusalém.
Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele foi até Jerusalém com seus pais e se perdeu e ficou aonde? No templo. Mais situações aconteceram em Jerusalém. Jerusalém foi onde Jesus seria morto. Então Jesus, naquele momento, ele sentiu uma tristeza muito grande quando ele teve aquela previsão de que Jerusalém ia ser tomada. E a tristeza foi tão forte que Jesus chora. Qual foi o tipo de choro de Jesus ali em Jerusalém? Será que Jesus chorou de alegria? Será que Jesus sentiu dor? Será que ele estava descascando uma cebola? Jesus chorou de tristeza. Jesus chora de tristeza. E a segunda vez é a que nós lemos agora há pouco. Vamos voltar lá, deixe sua Bíblia aberta lá em João de novo, capítulo 11. João capítulo 11, versículo 35. E ali nós já lemos e diz, Jesus chorou. Mas o interessante desse pequeno verso é o contexto em que ele acontece. Por que a Bíblia diz que Jesus chorou? Qual que é o contexto antes? O que a Bíblia fala? Qual que é o momento que Jesus estava vivendo? A morte de Lázaro. Eu não sei se você conhece, ou enfim, se você estudou a Bíblia, mas Jesus era muito próximo. Era amigo mesmo de Lázaro e as suas duas irmãs. Eles eram amigos próximos, íntimos, podemos dizer assim. Quando Jesus tinha uma brecha na sua agenda, vamos dizer assim, ou ele estava passando próximo na casa de Lázaro, ele ia visitá-los. E agora Jesus recebe uma notícia de que Lázaro estava doente. E Jesus estava próximo até da região de Lázaro. Mas Jesus demora 4 dias para chegar até a casa de Lázaro. E quando ele chega, Lázaro já estava morto. Quando Jesus chega naquela cidade, na casa de Lázaro, ele enxerga aquelas pessoas todas chorando. Aquelas pessoas muito tristes. E aí vem as irmãs de Lázaro e dizem assim para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E o que acontece agora? Jesus chora. Sabem que eu encontrei algumas coisas interessantes na minha pesquisa sobre choro. Você sabia que os animais, quando eles choram, não sai lágrima? Porque eles têm o mesmo sistema, a mesma glândula lacrimal, mas quando eles choram não sai lágrima. Aquela glândula ela só tem a função de lubrificar o olho. Mas quando um passarinho está gritando de fome ou chorando de fome, não sai lágrima. Quando um cachorro está uivando, não sai lágrima. Interessante, né? E você sabe que eu encontrei uma outra coisa que só os seres humanos têm também. Você sabe o que é? Empatia. Você sabe o que é empatia? Qual que é a definição de empatia? Alguém pode me dizer? Aqui, se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. Sentir o que o outro sente. Imaginar como se você estivesse no lugar daquela outra pessoa, passando por alguma situação ou alguma dificuldade. E só o ser humano sente isso. Só o ser humano sente empatia. Os animais não têm empatia. Eles não conseguem raciocinar, se colocar no lugar do outro. Apenas o ser humano tem
possibilidade de sentir a empatia, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Sabe, existem alguns comentaristas bíblicos que falam que no momento em que Jesus chega à casa de Lázaro, ele chora porque ele viu que ele previu que todas aquelas pessoas iriam se perder. Mas eu gostaria de colocar uma visão pessoal minha nesse contexto. Que Jesus chega naquela situação e ele chora porque ele se coloca no lugar daquelas pessoas. E ele sente uma tristeza tão grande que ele chora. Jesus, ele tinha empatia. Jesus, ele sentiu o que elas sentiram. E ele se compadeceu delas. E mais, Jesus, ele passou por aquela situação, Jesus chora, para poder dizer para mim e para você, eu sei pelo que você está passando. Eu sei o que você está sentindo, porque eu também passei por isso. Seria muito confortável você, como um filho de Deus, estar lá no trono celestial, e aí quando você vê um ser humano chorar, você diz assim, não, eu entendo. Mas não, Jesus, ele passou por tudo que nós podemos passar para poder dizer para mim e para você, eu sei pelo que você está passando, e eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Sabe, irmão, sabe, amigo que nos assiste, todos nós choramos um dia. Talvez uns mais, outros menos. Talvez uns choram escondido, talvez outros nem tanto. Talvez você chorou essa semana. Talvez você chorou essa noite. Talvez você chorou antes de vir para cá, ou antes de assistir esse vídeo. Todos nós choramos um dia. Mas sabe o que eu quero dizer para você nesta manhã? Que Jesus te entende. Que Jesus sabe o que você está passando. E que Jesus está com você. Não temas, porque eu estou contigo. Sabe, irmãos, nós mudamos várias vezes, né? E agora mais uma ainda, né? Para quem não sabe, nós estamos de volta em Santo Ângelo, né? Nós fomos para Porto Alegre e voltamos para Santo Ângelo agora. Se eu vou contar a história, é grande demais. Mas enfim, nós estamos de volta a Santo Ângelo. Mas quando nós mudamos para Taquari, nós começamos a igreja na garagem da nossa casa. Talvez alguns de vocês já conheçam essa história. Mas a garagem da nossa casa era a igreja, onde iniciou a igreja lá em Taquari. E um certo sábado, depois do culto, era dia do índio, né? Em 1996 isso. Se você contar nos dedos é tempo, né? E eu nem faço a conta para não me sentir tão velho, mas já faz tempo. Mas terminou o culto, eu peguei a minha bicicleta e fui à casa de um amigo, onde eles estavam, o pai dele estava fazendo poda, cortando um cinamomo na frente da casa. E quando eu chego com a minha bicicleta na frente da casa, tinha um outro amigo também, um outro adolescente, enfim. Eu tinha 11 anos, 12 anos naquela época. E ele estava brincando e tinha feito uma flecha, um arco e flecha, com uns galhos de cinamomo. E quando eu cheguei na frente da casa, parei a minha bicicleta, ele apontou aquela flecha para o outro lado e jogou. E aquela flecha bateu no portão e desviou e cravou aqui assim no meu olho direito.
Bateu bem no canto do nariz, entre o nariz e o olho. E aí nós fomos até o hospital, enfim, para ver o que acontecia. E os médicos dali disseram, olha, o que nós fazemos aqui, nós não temos especialidade, vai para Porto Alegre. Taquari, para quem não sabe, é 80 quilômetros de Porto Alegre. Então, é rápido de chegar. Daí nós fomos a Porto Alegre, quando chegamos lá no banco de olhos. Aí foi constatado que, eu acho que são 3 camadas que existem no olho. São 3 camadas de pele. Então, havia rasgado 2 e riscado a terceira. Se furasse a terceira, eu perderia a visão do meu olho direito. E nessa questão cortou a lágrima. Então foi por isso que o texto me chamou, ou enfim, a pesquisa do choro me chamou a atenção. Cortou o canal da lágrima. E aí então eu fiz a cirurgia, reconstituir o canal da lágrima, botaram um pedaço de platina para reconstituir o canal da lágrima. Mas nesse momento em que tampou o olho direito, eu pude perceber que o meu olho esquerdo ele tinha uma névoa no meio do olho. Ou seja, eu enxergava tudo ao redor, mas o rosto da pessoa eu enxergava turvo. E aí nós descobrimos, um tempo depois, já com 16 anos, eu vim a perder completamente a visão do olho esquerdo. E aí então eu pergunto para vocês, por que às vezes nós questionamos a Deus porque as coisas acontecem? Aquela flecha poderia ter me cegado e hoje eu estaria completamente às escuras, eu não teria visão. Mas aquela flecha foi desviada. Aquela flecha desviou. E tem coisas que nós não podemos entender o porquê elas acontecem neste momento. Exatamente como nós voltando para Santo Ângelo, não tem como entender. Em outro momento eu faço um sermão e eu iria fazer esse sermão para a semana que vem, mas como abreviou um pouco, eu conto a história para vocês, que também é uma forma de direção de Deus incrível. Mas eu queria dizer para você nessa manhã que foi Deus que desviou a flecha. Muitas vezes nós não podemos entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Mas logo ali na frente nós vamos entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Quem sabe você está chorando hoje. Quem sabe o seu coração está triste hoje. Mas eu gostaria de ler mais 2 textos com você nessa manhã. E o primeiro texto dele se encontra em Salmos. Uma promessa de Deus para mim e para você nesta manhã. Salmos, capítulo 30. Salmos, o capítulo 30. Salmos 30 e o versículo 5. Salmos, capítulo 30 e o versículo 5. Ali diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, irmãos, o seu choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu achei uma história tão interessante que quando os catequizadores vieram terras aqui catequizar os índios Tupi-Guarani, eles encontraram esses índios com uma, como é que eu posso chamar, com uma esperança ou com uma crença que eles tinham de que existia uma terra sem mal. Então, num certo período, numa certa frequência, num certo momento, esses índios eles saíam encaminhados da terra sem mal.
onde eles não haveriam mais, onde eles não sofreriam mais, onde eles não teriam mais choro nem dor. Era uma terra sem mal. E eu preciso dizer para você nessa manhã, para você que está aqui, para você que nos assiste, que essa terra sem mal, ela existe. Essa terra sem mal, ela está prometida para mim e para você. E sabe o que mais a Bíblia faz de promessa para nós nessa manhã? O último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21 e o versículo 4. Ali diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu não sei como você interpreta e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Talvez você coloque na sua cabeça, ou você imagine que quando você chorar, Jesus vai estar ali para secar as suas lágrimas. Mais uma vez, eu gostaria de colocar uma visão pessoal minha. Eu acredito nesse texto que diz assim: Jesus vai secar as suas lágrimas. Aquela glândula lacrimal não vai ter mais função, porque você não vai mais chorar. Porque aquela tristeza não vai mais existir. Jesus vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai secar. Não mais vamos chorar. E para você que está chorando, para você que chorou hoje, para você que talvez chorou essa noite, eu queria deixar essa promessa para você. Que existe uma terra sem mal. Que não era uma crença apenas do Guaranis. Ela existe. E quando Jesus voltar, nós vamos ir com Ele para esta terra sem mal. Amém? Eu quero me preparar para estar lá. E você? Quer estar nessa terra sem mal? Onde não vai haver mais essa tristeza, nem pranto, nem dor? Neste momento eu gostaria de orar com vocês. E depois nós vamos ouvir uma música especial, que é um vídeo especial que eu trouxe, que fala justamente isso, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu gostaria de convidar você que está aqui, se coloque em pé para nós orarmos. Você que está na sua casa, feche seus olhos, incline a sua cabeça para nós falarmos com Deus. Grande Deus, eterno Pai que está nos céus. Talvez existem pessoas, Pai, aqui na igreja que estão chorando neste momento. Choraram esta semana, essa noite, talvez até hoje de manhã. Talvez em casa, alguém que está nos assistindo também está com um peso tão grande no coração que não consegue sentir alegria. Neste momento, ó Pai, não importa onde, nós te rogamos que a Tua mão de poder esteja sobre ela. Que o Teu conforto, ó Pai, que essa pessoa possa sentir o Teu conforto neste momento. Que nesse momento ela possa ouvir da Tua boca dizendo assim: filho, eu sei pelo que você está passando, mas não se preocupe, eu estou contigo. Por favor, Pai, toma a nossa vida em Tuas mãos. Que nós possamos confiar, ó Pai, em Ti e estar preparados para um dia estar contigo nessa terra sem mal, aonde não vai haver mais pranto nem dor, e o Senhor mesmo vai secar as nossas lágrimas. Fica conosco, ó Pai, abençoe a vida de todos nós que estamos aqui e também as pessoas que estão ou vão assistir esse vídeo em algum momento. Toma-nos em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, é o que nós te rogamos por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muita
Muitas vezes aqui nós queremos saber a razão para tanto sofrer. Vemos gente a chorar, vozes a lamentar, já não há mais razão pra cantar. Mas em meio à dor nós podemos sentir a presença do nosso Senhor. Ele estende sua mão, não nos deixa cair, e bondoso assim nos diz: o choro pode durar uma noite, a alegria virá de manhã. O sofrimento e a dor desse mundo muito em breve irão se findar. Jesus Cristo prometeu, sua promessa cumprirá. Logo a negra noite se acaba, novo dia chegará. Você pode confiar em Jesus o Senhor, Ele aqui muita dor suportou. Carregou uma cruz por você e por mim, seu amor divinal não tem fim. Tão sozinho sofreu, tão sozinho morreu, pra podermos agora viver. Mesmo a morte venceu, novo dia nasceu, e podemos então dizer: o choro pode durar uma noite, a alegria virá de manhã. O sofrimento e a dor desse mundo muito em breve irão se findar. Jesus Cristo prometeu, sua promessa cumprirá. Logo a negra noite se acaba, novo dia chegará. Jesus Cristo prometeu, sua promessa cumprirá. Logo a negra noite se acaba, novo dia chegará. Sim, chegará.